Fala pessoal, Rogério Napoleão falando e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript. Chegando agora mais na reta final aqui no estudando conteúdo de JavaScript, né? E para a gente trabalhar nessa aula eu trouxe o assunto DOM, né? Então vamos entender o que é o DOM no JavaScript e a importância dele. Para a gente trabalhar com DOM, nós vamos nos auxiliar com um site lá do W3 School. Então vocês podem botar W3 School Reference para puxar as referências aí de JavaScript para a gente estar trabalhando. Resumindo, pessoal, DOM, né, é a sigla de Document Object Model, né? Então, quando a gente trabalha com JavaScript no HTML, né, esse cara aqui, ó, ele é um DOM, ele é um documento, tá? E o JavaScript consegue manipular esse documento através de um objeto, tá? Esse objeto, por sua vez, né, podemos até botar aqui, ó, DOM JavaScript imagem, só para a gente ver alguma coisa aqui para a gente consultar, mas o documento em DOM do JavaScript é representado mais ou menos neste formato aqui, né? A gente tem um objeto que é o document, depois nós temos outros objetos que é HTML, o head, o body, daí tem as tags que eu vou desenvolvendo e com o DOM, né, com esse mecanismo, o JavaScript eu consigo estar manipulando o documento como eu quero. Este aqui é um assunto um pouco mais avançado, mas eu resolvi botar aqui no curso aqui do HTML, CSS, JavaScript na prática, porque ele é bastante utilizado. Tá? Então eu vou fazer um exemplo aqui do DOM para vocês verem mais ou menos como estar trabalhando, né? Aqui na referência nós podemos clicar nos elementos, né? Document, o que tem aqui para a gente trabalhar, né? Ó, se eu quiser retornar o URL no JavaScript eu consigo através do comando window.document.url, né? Ou simplesmente document.url. Então o DOM tem essa habilidade, né? Ele é um objeto que manipula o que a gente quer em JavaScript. Aqui, ó, no arquivo contato.html, nós temos o formulário na aula passada, no qual, quando eu clico em enviar mensagem, ele dispara um evento que chama um JavaScript, né? O nosso olá aqui também, ele está chamando, né, um JavaScript que chama um pop-up. E em vez de eu chamar o alert, por exemplo, se eu quisesse inserir um texto no HTML, no documento, o DOM é um bom cara para a gente estar manipulando para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui para a gente estar utilizando esse cara. Ó, eu vou criar aqui embaixo do meu botão uma div, por exemplo, tá? E botar um ID para a div aqui como sendo, deixa eu ver aqui, texto dinâmico, por exemplo, tá? Abri a div, fechei e não botei nada. Então, se a gente for ver, se eu salvar esse cara aqui e ver a renderização dele, só jogou o voltar ali para baixo, né? Jogar o voltar para baixo, porque na verdade tem uma div aqui no meio, tá? Tem uma div ali que não tem nenhum conteúdo. O que eu quero? Quando eu clicar no botão Olá, em vez de aparecer o pop-up, eu quero escrever nessa div, tá? Então como é que eu posso fazer este comportamento? Eu vou lá para minha função, eu vou tirar esse alert porque eu não quero mais o pop-up, né? Agora eu quero escrever a mensagem ali embaixo. Então, poderia fazer o seguinte comando. Eu criar uma variável para pegar aquele elemento, né? Então, aquele elemento ali, texto dinâmico, vou botar o nome da variável bem grande para a gente ter a noção do que está sendo feito, tá? Depois, eu uso a variável document, que já é uma variável que está disponível aqui no HTML para eu estar trabalhando com DOM, né? Esse document é o DOM, é o Document Object Model, né? Tem um método aqui, ó, no document que é getElementById. Então eu consigo pegar o elemento, selecionar um elemento aqui no meu HTML através do atributo ID. Então eu criei esse atributo ID aqui de texto dinâmico, eu simplesmente posso botar para eu pegar esse ID aqui no meu getElementById. Então, ó, texto, não é texto elemento, texto dinâmico. Ó, então vejam,
este cara aqui, tá? Este ID aqui, o JavaScript vai conseguir pegar esse elemento, né, através do DOM, né, do document.getElementById, que vai me retornar para essa variável. Eu retornando esse elemento, né, para essa variável, eu consigo fazer muitas coisas, tá? A gente pode ver isso aqui na referência, aqui do W3 School, com a, deixa eu ver aqui, ó, element. Tá? Então, esse element eu consigo fazer várias coisas, né? A referência está toda aqui dentro para eu estar trabalhando. Ó, vejam essa, por exemplo, ó, inner text. Eu seto o retorno do texto, do conteúdo do nó, né? E seus descendentes. Então, se eu quiser jogar um texto ali dentro, eu posso usar esse inner text, por exemplo, né? Então, como é que a gente faz esse cara? Eu venho aqui para o meu método do JavaScript, ó, recupero a variável aqui e simplesmente jogo um inner text aqui. E eu jogo um olá, olá, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão que eu criei, chamar função, ele vai chamar essa função aqui que eu criei. A função vai localizar um elemento que tenha um ID texto dinâmico e ela vai botar o texto no elemento dinâmico, certo? Dentro desse texto e vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou salvar este cara aqui. Deixa eu abrir o contato, deixa eu atualizar a página e clicar em Olá. Ó, então reparem que agora o Olá apareceu aqui, eu consegui manipular aquela coisa, aquele documento, né, e escrever essa mensagem ali. Falando um pouco mais sobre JavaScript, né, em continuidade com o DOM, né, o JavaScript é uma linguagem que tem uma sintaxe muito parecida, por exemplo, com a linguagem C ou com a linguagem Java. Tá? E se eu quiser fazer um for aqui para manipular, escrever várias vezes olá, ou uma sequência aqui, ó, vamos escrever uma sequência aqui, eu poderia botar esse texto aqui, e eu poderia fazer o seguinte, só tem que ver se não vai sobrescrever, mas a gente já vai fazer o teste. Eu posso fazer um for, né? Porque na aula passada eu fiz um if, né? Um if, ó, para vocês confirmarem. Então, a sintaxe de programação mesmo eu estou passando no decorrer das aulas, né? Na nossa prática dos conceitos de JavaScript. Então, como faço um if aqui, então nós temos o while, nós temos o for, né? Que a gente pode estar trabalhando. Então, eu poderia fazer uma estrutura de repetição aqui, onde igual a 0 e menor que 10 e mais, e aqui eu conseguiria manipular o i, certo? Agora vamos fazer o teste aqui, deixa eu jogar esse cara aqui, e para ver o que vai acontecer, eu quero ver se ele vai concatenar ou ele vai jogar. Tá? Deixa eu salvar esse cara aqui, vamos executar para ver o comportamento e daí depois eu exploro mais a explicação. Ó, não tem nada, clico no olá, ele escreveu 9, ele foi substituindo, o nosso for funcionou, mas eu teria que fazer aqui, né, o nosso mais igual para ele concatenar. Deixa eu só ver se esse mais igual vai funcionar. Clico em olá, ó, então vejam, né, tá meio zoado aqui, mas a gente entende a lógica que está sendo feito. Então vejam só o que eu fiz. Ao clicar, vamos repetir para não ter erro, chamar função, ok? Chamar função, eu vim aqui no método chamar função, recuperei o elemento através do DOM, do document getElementById, peguei esse elemento e inseri um texto. Depois eu criei um for, uma estrutura de repetição para jogar um contador aqui, né? Alguma coisa bem aleatória. E eu pego o texto que está dentro e dou um mais igual e concateno essa informação. Esse mais igual, para quem não está ligado, é a mesma coisa que eu fizesse isto aqui, ó. Pegar a variável, né, mais o conteúdo. Aquele mais igual é um atalho para este comportamento aqui. Tá? Então, o document que a gente trabalhou, o DOM, né, eu tenho estes métodos de getElementById, mas tem muito mais. Então, eu recomendo que para focar mais no DOM, né, vocês deem uma explorada aqui nessa referência do JavaScript que vai ajudar vocês. Tá? Mas na aula de hoje, né, o objetivo é apresentar o DOM para vocês,
e a gente consegue concluir com esse exemplinho básico aqui do funcionamento. Com isso, a gente finaliza a parte desse curso do JavaScript assim, que eu tinha para mostrar para vocês. O JavaScript é muito mais abrangente que isso, mas daí a gente para de fazer coisas básicas para já entrar no nível mais intermediário, no nível mais avançado. Mas não se preocupem que eu vou gravar mais 1 ou 2 aulas fazendo exercícios usando o JavaScript. Então, por exemplo, no próximo vídeo eu vou fazer uma calculadora em JavaScript aqui para a gente botar em prática esses conceitos que nós vimos, tá? E eu vou ver aqui se eu faço mais um ou não, ou se a calculadora vai ficar muito extensa, talvez eu divida em 2. Vou ver, vou me planejar aqui para estar criando. Mas isso que eu tinha para falar para vocês sobre o DOM do JavaScript, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço, até mais, tchau, tchau.